Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Sigamos com o estudo da porção semanal da Torá, Parashá Mishpatim. Se você se deu o trabalho de estudar a Parashá, você vai se lembrar que ao final dela está descrita uma declaração muito famosa, uma declaração de fidelidade do povo judeu para com a Torá e para com a Kadosh Baruch Hu. Que expressão é essa? Nasce venishma, faremos e ouviremos. Quando Hashem ouviu nosso povo dizer isso no Monte Sinai, né? Ele nos comparou a anjos. Como é que nós sabemos disso se se a nossa geração não estava lá? Porque esse diálogo de Akadosh Baruch Hu com Moshe Rabbeinu está registrado no Talmud, particularmente no tratado, numa Maseret de Shabat. Lá está escrito: quem revelou aos meus filhos essa expressão secreta usada apenas pelos anjos celestiais? A Torá foi oferecida a todos os povos. Muitas pessoas me escrevem perguntando: Átila, por que só o povo judeu recebeu a Torá? Eu sempre que recebo essa pergunta, eu sou obrigado a esclarecer o fato de que não é verdade que o povo judeu foi o único a ser presenteado por Akadosh Baruch Hu com a Torá. Na verdade, nós recebemos a possibilidade de aceitar a Torá e nós dissemos, nascer Venishima, e os outros povos não. Como é que nós sabemos disso? Porque o Midrash nos revela que Akadosh Baruch Hu quis dar a Torá a outras nações do mundo. E ele faz uma descrição que eu vou procurar, oferecer aqui a vocês. Hashem buscou os descendentes de Esav, irmão de Jacó Evino, filho de Yitzhak. E depois de oferecer a Torá aos descendentes de Esav, Hashem perguntou: vocês aceitarão? E eles perguntariam: o que está escrito na Torá? E Akadosh Baruch Hu disse: não matarás. E evidentemente, quando os descendentes de Esav ouviram esse mandamento, eles não puderam aceitar a Torá, porque isso era contrário à própria natureza dos descendentes de Esav. Por quê? Porque, como a própria Torá descreve em Bereshit 27:40, os povos que descendem de Esav vivem pela espada. Como você pode viver pela espada e se comprometer com o mandamento de não matar? Portanto, eles não aceitaram. Logo em seguida, Kadosh Baruch Hu ofereceu a Torá aos Amonitas e aos Moabitas. E o diálogo se repete. Depois de oferecer, a Kadosh Baruch Hu perguntou: vocês aceitarão? E eles repetiram a mesma frase: mas o que está escrito na Torá? E a Kadosh Baruch Hu disse aos Amonitas e Moabitas: não cometerás adultério. E essas duas nações, que são filhas de Lot, jamais poderiam aceitar o mandamento que proíbe o cometimento do adultério, porque elas surgiram através de um ato sexual impróprio, porque Amonitas e Moabitas são justamente os descendentes dos filhos que Lot teve com as suas duas filhas. Está lá em Bereshit 19:30. Portanto, eles também não aceitaram. Mas Akadosh Baruch Hu continuou insistindo e ofereceu agora aos ismaelitas, aos filhos de Ismael, primeiro filho de Abraão Avino. E o diálogo se repete. Akadosh Baruch Hu pergunta aos ismaelitas: vocês aceitarão a Torá? E eles repetiram: e o que está escrito nela? E Akadosh Baruch Hu disse: não furtarás. Ora, qual é a natureza dos ismaelitas? A natureza dos ismaelitas é viver de tudo aquilo que eles roubam e que adquirem por meio da violência. Portanto, eles também não podiam aceitar a Torá em razão desse mandamento. Kadosh Baruch Hu, portanto, como descreve o Midrash, bateu na porta de inúmeras nações, se aproximou e perguntou se elas estavam dispostas a aceitar a Torá. Nenhuma delas quis receber a Torá. Aí então a Torá foi oferecida à nação de Israel, e a nação de Israel respondeu como? Nascer Venishma. Faremos, ouviremos, está lá em Shemot 24:7, como eu disse no final da Parashá. E os comentaristas da Torá, dialogando com esse Midrash, perguntam: o que é de errado? E você perguntar o que está escrito nela, esclarecer o seu conteúdo, não parece algo razoável, racional? Nós devemos receber um códice legal, devemos receber leis para as nossas vidas sem conhecer o conjunto dessas leis? Mas a verdade é que todas as vezes que isso ocorreu com os ismaelitas, os moabitas, os amonitas, os descendentes de Esav, a resposta acabaria sendo a mesma. Quando Akadosh Baruch Hu esclareceu a esses povos do que se tratava a Torá, eles rejeitaram. Uma nação após a outra não pôde aceitar a Torá. Por quê?
eles não puderam aceitar a Torá? Porque quando eles faziam essa pergunta, na verdade o que eles estavam querendo dizer era o seguinte: isso se encaixa ao meu estilo de vida? Eles receberiam a Torá se essas leis, né, abrigassem, né, os padrões morais e éticos daqueles povos. Mas como isso não acontecia, evidentemente, porque um não podia aceitar a proibição de matar, um não podia aceitar a proibição de roubar e o outro não podia aceitar a proibição de cometer adultério, porque essas nações estavam assentadas em padrões éticos que normalizavam essas condutas que para nós e para Hashem são tidas como imorais. Portanto, na medida em que esses valores contrariam o estilo de vida dessas nações, elas não puderam receber. E os comentaristas da Torá avançam e dizem: por que Hashem, quando explicou a esses povos do que se tratava a Torá, o que estava escrito nela, não começou dizendo que a Torá tinha mandamentos como amar o próximo, cumprimento do Shabat, de todos os raguins, de todas as festas constantes do calendário judaico, e foi logo apresentando aquelas mitzvot que eram mais difíceis para esses povos cumprir. Deixemos essa pergunta aberta, eu já vou responder a ela. O fato é que cada grupo, cada uma dessas identidades étnicas, de fato, né, não queriam sair da sua posição confortável, do seu modo de vida, do seu estilo de vida. E qualquer coisa que não se encaixasse nisso, que representasse, pelo olhar desses povos, uma forma de impedi-los de continuar experimentando o prazer da vida, né? Porque para uns o prazer é matar, para outros é roubar, para outros é cometer adultério, e a lista, né, de proibições da Torá é muito grande. Elas existem porque são condutas humanas. De modo que as pessoas buscam prazer no mundo através dessas condutas que são condenadas por Hakadosh Baruch Hu. Qual é o problema de você viver segundo, né, o teu padrão ético? Porque ao você viver segundo o teu estilo de vida, segundo esses valores, você pode criar sociedades absolutamente degeneradas, como foram as sociedades pré-diluvianas, como foi a sociedade nazista, né? Nós acabamos há pouco, agora já são por volta de 2 horas da manhã aqui em Jerusalém, e no dia anterior nós tivemos a celebração da memória das vítimas do Holocausto. Uma sociedade culta como a sociedade alemã, como tinha um padrão moral questionável, acabou, né, se deteriorando e construindo um sistema legal que fundamentava um regime que foi o que levou o nosso povo aos milhões para os campos de concentração. A verdade é que essa abordagem, a ideia de que nós devemos questionar o conteúdo da Torá para aceitá-la, essa abordagem ela mina a ideia de que a Torá tem uma fonte que não é infinita, que não é perfeita, quando na verdade diz o que se trata, porque a Torá é o projeto de criação do mundo. Ela foi criada 900 e tantas gerações antes da sua entrega, de modo que ela é imutável, ela é eterna. E na medida que foi criada por um ser perfeito, que é a Kadosh Baruch Hu, nós tínhamos que tomá-la como o melhor para as nossas vidas. Mas esses povos não reconheceram dessa forma. Eles entenderam que receber a Torá tiraria deles a liberdade de continuar vivendo de acordo com este padrão moral. De modo que essas nações viram a oferta de Hashem com muita suspeita, com muita dúvida, se eles deveriam aceitar ou não. E nós, judeus, e apenas nós, judeus, entendemos que a Torá é apenas para o nosso bem, que todos os seus mandamentos, no final das contas, têm por finalidade nos ajudar a alcançar os nossos objetivos, as nossas aspirações mais profundas, que o bem é o final desejado pela Torá. Isso se expressa através dos seus mandamentos. Cada mandamento tem por objetivo nos aproximar dessas, que, como eu disse, são as nossas aspirações mais profundas. E isso significa que a Torá constitui, por ser imutável, por ser eterna, uma realidade que não depende da aceitação, né, das pessoas, dos seres humanos. Ela existe antes da criação da vida, ela continuará existindo eternamente,
porque ela foi criada como uma obra perfeita, o bem mais precioso de Hashem, que, como eu já tive a oportunidade de contar, os anjos não queriam permitir que Moshe Rabbeinu tirasse dos céus. De modo que nós não podemos avaliar a Torá, seria inclusive uma presunção muito grande nossa, avaliar o significado da Torá com base no nosso limitado conjunto de crenças pessoais. Quando nós tomamos como parâmetro para avaliar a Torá aquelas que são as nossas convicções pessoais, nós perdemos perspectiva. A Torá é uma obra perfeita. E como nós estamos muito longe desse padrão de perfeição, a nossa capacidade de interpretação também é muito limitada. De modo que os nossos sábios procuraram se esforçar para tornar, racionalmente compreensível cada um dos mandamentos da Torá. Mas mesmo o rei Salomão reconheceu que ele, que foi o homem mais inteligente que já andou na face da terra, não era capaz de compreender o fundamento de cada um dos mandamentos da Torá. E foi justamente isso que as nações fizeram. Elas não aceitaram a Torá porque elas consideraram esse presente que estava sendo oferecido a elas com base nos seus próprios valores, nas suas próprias convicções, perdendo a perspectiva daquilo que é a essência da Torá, o presente da humanidade, para que as nossas almas possam se reaproximar do Criador. E foi isso que o povo judeu entendeu. Foi por isso que ele disse: Nascer venishma, faremos e ouviremos. Só existe, meus amigos. E agora eu preciso dizer isso para vocês de uma maneira muito clara. Só existe uma maneira de aceitar a Torá, quando nós damos um salto de fé. Mas muitas pessoas acham que salto de fé é fé cega, que é o que nós encontramos aí, nas muitas formas de manifestação religiosa. Nós não devemos abandonar a razão, não devemos abandonar nossa capacidade de raciocinar para abraçar os mandamentos de Hashem. Mas é preciso que você esteja disposto a abandonar tudo mais para poder receber a Torá. O que isso significa? Significa que tudo que está fora da Torá é falso, é vazio. E a maioria das pessoas não quer aceitar isso, porque se eu digo para elas, que a Kadosh Baruch Hu, trata o adultério como uma conduta inadequada aos seres humanos, as pessoas vão dizer: não, mas a lei civil, inclusive, já nem criminaliza mais o adultério. Essa é uma decisão de esfera pessoal. Por isso é que nós gostamos sempre de chamar a atenção para o fato de que a lei dos homens está muito distante, embora os sistemas legais sejam necessários nas sociedades, nas diferentes sociedades. Os sistemas legais estão muito distantes da vontade divina, da lei maior que é a Torá. Para você poder dar um salto de fé, você precisa aceitar que tudo aquilo que é contrário à Torá é falso, é vazio, não tem significado e, na verdade, nos afasta desse objetivo, que é nos aproximarmos cada vez mais de nossas aspirações mais profundas. Fé cega não é o negócio do povo judeu. O nosso negócio é receber os desafios, receber as missões, receber as dificuldades para poder realizar o trabalho de Akadosh Baruch Hu no mundo, de servir ao Criador. E nós sabemos que Hashem é perfeito, tudo o que ele faz, tudo que emana dele, decorre do seu amor infinito por nós. Isso é salto de fé. É reconhecer que ele é um ser perfeito e que tudo que ele faz é bom para nós. E muitos de nós ainda têm dificuldade de entender isso, mas eu vou dar um exemplo que torna tudo muito simples. Você está doente e um pai ou uma mãe traz para você um medicamento. Você pergunta a esse pai ou a mãe: mas me diz uma coisa, qual é a fórmula desse medicamento? O que tem dentro dele? Como é que ele funciona? É claro que não. Nenhuma criança faz isso, nem mesmo um adulto. Por quê? Porque nós confiamos plenamente no amor dos nossos pais por nós. E se ele está nos dando aquele medicamento, é porque o medicamento vai nos ajudar a recuperar a nossa saúde. É preciso ter confiança e deixar de lado a nossa presunção de que nós sabemos aquilo que é melhor para nós. Na verdade, Kadosh Baruch Hu nos ofereceu a Torá como um presente, meus amigos, divino, que, em última instância, nos permitirá tornar a melhor versão de cada um de nós.
Shabbat Shalom.